Como criar uma rotina produtiva em 24 horas? Imagine um jovem empreendedor chamado André, e ele tem um e-commerce de moda masculina. Só que ele tem um pequeno problema, ele não consegue fazer as tarefas que ele tem para fazer. Ele fala que simplesmente não tem tempo para fazer todas elas. Então um dia, enquanto o André estava cochilando às 9 horas da noite, ele teve um sonho. Sonhou em um tal canal chamado Johnny. Então depois ele acordou, procurou por esse canal, começou a seguir e até que encontrou esse vídeo. Então depois desse vídeo ele descobriu algumas estratégias que ele pode fazer para ter uma rotina produtiva em apenas um dia. Então o primeiro passo é o planejamento prévio. Só para você saber a importância disso, segundo um estudo de Harvard, as pessoas que planejam o seu dia com antecedência têm maior chance de realizar os seus objetivos. Então, sabendo disso, também o André planejou seu dia anteriormente, de noite mesmo. Ele pegou todas as tarefas que ele tinha para fazer para amanhã e colocou tudo isso em uma agenda, organizados pelo grau de prioridade. E algumas tarefas que ele anotou foi atualizar o site, gerenciar os pedidos e também planejar alguns posts para fazer. E o segundo passo é ter metas claras. Então, logo após que ele fez o seu planejamento do dia de amanhã, ele pegou todos os objetivos dele e viu quais metas fazia sentido dele cumprir. E ele acabou descobrindo que as metas dele era aumentar o engajamento nas redes sociais e também aumentar as suas vendas. Então, com isso em mente, fica muito mais simples de se chegar no seu objetivo. Porque depois que a gente tem um caminho claro, o objetivo claro do que a gente quer, nós precisamos traçar metas que nos levem para esse caminho. E uma metodologia muito eficiente para isso é a metodologia SMART, mas eu falo mais bem especificamente dela nesse card que está aparecendo aqui em cima. Então depois que ele realizou essas duas tarefas, a parte de planejamento e a parte de setar metas também, então ele finalmente foi dormir. Então depois que ele acordou, ele já começou o dia muito bem. Ele começou com uma rotina matinal extremamente saudável, porque esse é o terceiro ponto para se alcançar uma rotina produtiva. Então com isso, na rotina matinal dele, ele precisou colocar um tempo para fazer os exercícios físicos, um tempo longe da internet e um tempo para fazer um bom café da manhã saudável. E se você quiser saber mais detalhes de como criar uma rotina produtiva e vários outros assuntos relacionados à produtividade, eu deixei aqui no primeiro link o nosso e-book A Semana Produtiva, que ele te oferece um conteúdo completo sobre esse assunto. Então se você quiser, dá uma olhadinha lá, beleza? Então depois que se faz uma rotina matinal saudável, o que a gente começa? Nós começamos finalmente o nosso trabalho. E depois que a gente começa finalmente o nosso trabalho, aparecem inúmeras distrações para poder roubar a nossa produtividade. Então eliminar distrações é o quarto passo para se ter uma rotina produtiva. Mas e quanto ao André, como que ele descobriu essas distrações? Enquanto ele estava lá fazendo os conteúdos dele, ele notou que apareceu várias notificações no celular dele, tanto no celular quanto no notebook, que atrapalhou o que ele estava fazendo no momento. Então por isso ele foi e desativou essas notificações. Ele colocou o celular dele no modo avião, pelo menos enquanto estava trabalhando, para depois que ele fizesse as tarefas que ele tinha para fazer, aí sim, como uma recompensa por ter feito tudo o que ele fez, pegar o celular e ver o que ele quiser ver. Mas aqui o importante é, enquanto estiver trabalhando, evite as distrações. Mantenha o seu ambiente de trabalho limpo. Se tiver pessoas na casa, se tiver funcionários, fale para eles que você está trabalhando naquele momento e, se for possível, para não incomodar você, a menos que seja uma emergência mesmo. Então, simplesmente fazendo isso, vai eliminar drasticamente as suas distrações. E as distrações realmente roubam muito a nossa atenção. Depois que a gente elimina as distrações, a gente chega no quinto ponto para se ter uma rotina produtiva, que é usar a técnica do Pomodoro. O Pomodoro é uma técnica no qual você passa um tempo realizando uma tarefa 100% focado e passa um curto período de tempo descansando. Não importa tanto o tempo assim, mas normalmente as pessoas costumam fazer 25 e 5. Mas nós temos várias outras formas de Pomodoro também, como por exemplo o Pomodoro, que é 50 minutos que você faz a tarefa e 10 minutos você descansa. Mas aqui o importante é, descubra qual que é o seu limite de foco, em quanto tempo você consegue ficar focado na sua tarefa e coloque ela como bloco em que você vai ficar 100% focado na tarefa que você está fazendo. E depois você fica um pequeno período de tempo descansando mesmo da tarefa. Como por exemplo, as pessoas que mexem com internet, na fase do descanso do Pomodoro, não é muito bom ela usar o celular. Por mais que você não vai ver exatamente sobre o trabalho, pode ser uma coisa que você tem contato no seu trabalho. E o André também realizou essa técnica. Enquanto ele não sabia quanto tempo que ele conseguia ficar focado, ele treinou com um Pomodoro clássico mesmo, o de 25 e 5. Então ele passou 25 minutos fazendo uma tarefa e 5 minutos descansando. E assim ele foi durante o dia inteiro. Aliás, só para você saber como que a técnica do Pomodoro é tão eficiente, um estudo realizado na Universidade de Utah falou que a técnica Pomodoro ela pode aumentar nossa produtividade em até 30%.
Ou seja, não é nenhuma brincadeira, né? E é uma técnica simples, então o que custa a gente usar, né? Depois que o André terminou um ciclo de trabalho no Pomodoro e chegou no ponto do descanso, ele foi para tomar um café. Mas assim que ele chegou na cozinha, ele descobriu que não tinha nenhuma louça lavada, o que deixou ele muito desapontado e ele perdeu mais tempo que ele devia encontrando o copo para poder lavar, para depois pegar o café. Ou seja, isso deixou ele ainda mais estressado e enquanto mais estressado, menos produtivo. Então por isso a gente chega no ponto 6, organize o ambiente. Organizar o ambiente é muito importante exatamente por isso, porque vai ter uma hora que a gente vai precisar de um determinado item, e se a gente não souber onde ele está, então a gente vai perder muito tempo até encontrar ele realmente. Então por conta disso, organizar o nosso ambiente, principalmente o ambiente de trabalho, é muito importante. Então por isso o André, na sua pausa de trabalho, ele foi para lavar as louças para não ter mais problemas com café e também organizar o seu ambiente de trabalho, o seu escritório em que ele fazia as suas operações. Mas também um ponto aqui importante é, se você trabalha com internet, é organizar também o seu espaço virtual, ou seja, deixar os seus arquivos bem organizados em pastas. Por exemplo, arquivos relacionados ao trabalho, então fica na pasta trabalho. Arquivos relacionados a fotos que você tira no dia a dia, então coloca na pasta pessoal, e assim por diante. Enquanto o André estava fazendo seu trabalho, ele descobriu que estava perdendo muito tempo em determinadas tarefas, e tarefas até que bem simples, como por exemplo responder e-mails. Ele estava perdendo mais tempo respondendo e-mails do que realmente fazendo alguma coisa que vai trazer mais valor para o negócio dele. Não que responder e-mails não seja uma coisa importante. Então essas tarefas que têm uma importância não tão grande no nosso negócio, é muito importante que a gente delegue de alguma forma. Então a gente pode delegar para alguma automação ou para também alguma pessoa fazer esse trabalho para a gente. Como por exemplo, enviar e-mails agradecendo os clientes que compraram os nossos produtos. Ao invés de ir em cliente por cliente e mandar o e-mail para ele, é muito mais eficiente contratar alguma automação para fazer isso para você. Contratar alguma ferramenta que mande e-mails automáticos. Então é dessa forma que se delega também. Ou também você pode delegar para pessoas. Como por exemplo, você precisa escrever um SEO do seu vídeo do YouTube, uma descrição para ele. Ao invés de você mesmo escrever, você poderia delegar isso para algum freelancer. Então enquanto esse freelancer está fazendo esse trabalho de SEO para você, você fica na parte de criação do conteúdo, que é uma coisa bem eficiente também. E com isso a gente chega no 8º passo para se ter uma rotina produtiva, que é a parte da revisão e dos ajustes. Então o André, depois que ele ficou o dia inteiro trabalhando, o dia inteiro produzindo, ele foi muito produtivo com as dicas que eu passei aqui no vídeo. Então quando chegou no final do dia, ele analisou as métricas de vendas, as métricas de engajamento que ele teve nas redes, e com isso ele descobriu o que funcionou para ele no dia e o que não funcionou para ele. Então com isso a gente volta também para o ponto 1, que é a parte do planejamento. Então com isso, no final do dia, André conseguiu realizar todas as tarefas que ele tinha para fazer. Mas lembre-se de uma coisa, a produtividade não é sobre trabalhar mais, mas trabalhar de forma mais eficaz. E sabia também, enquanto a gente constrói nossa rotina produtiva, tem um vilão que pode acabar com ela, que é a procrastinação. Então se você quiser saber mais sobre procrastinação, assista o vídeo ao lado que eu vou explicar para você como finalmente se livrar dela, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Valeu, fui!